Magazine Luiza e a outra Itaúsa foram as duas ações mais votadas em um questionário que a gente fez lá na nossa lista de e-mail. E hoje eu vou trazer mais uma empresa aí que ficou, na verdade, em quarto lugar na lista lá do questionário, que é a Energias do Brasil. Tá? E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente, no dia 28, vai vender a nossa mentoria de análise fundamentalista, que é o nosso curso mais avançado aqui dentro. Então vocês vão ver que são análises um pouco mais densas, no vídeo gravado um pouco menos, nas lives um pouco mais, para vocês verem até que ponto a gente consegue chegar em termos de entender o negócio e em termos de projetar valores mais para frente. Bom, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa como sempre, e chamem os amigos que tenham as ações da Energias do Brasil, código ENBR3 para ver esse vídeo de hoje. Bom, gente, muitas pessoas acabam me perguntando assim, Daniel, quando você vai analisar uma empresa, como é que você faz? Como é que você começa, né? Por onde você começa? E a primeira coisa que eu sempre vejo numa empresa é como ela ganha dinheiro, né? Eu acho que parece muito básico isso, mas as pessoas às vezes esquecem desse passo, e as pessoas olham lá quanto ela deu de receita, quanto ela deu de lucro, quanto não sei o quê, e a pessoa não sabe nem descrever o que a empresa faz. Então, na minha visão, isso é um erro. Por quê? Porque negócios podem estar bons e podem ficar ruins, né? Quem não lembra da Kodak, por exemplo, ou das máquinas de escrever Olivetti, e quem sabe até a gente não pode estar falando de Cielo, né? Então, os negócios mudam ao longo do tempo, você precisa saber como a empresa que você está investindo faz dinheiro. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui na Energias do Brasil é onde ela ganha dinheiro, e a gente consegue ver isso no site de relacionamento com investidores da empresa, e aí a gente tem aqui na EDP, né, se a gente for aqui no menu e a gente botar aqui em área de atuação, vai aparecer essa página que eu estava. Então ela tem o segmento de geração de energia, e a maioria delas usina hidrelétrica, logo ela vai sofrer com a crise hídrica, tá? A única que não é usina hidrelétrica é essa que eu não abri ali, que é a usina termoelétrica do PCEM, que a gente vai ter que falar sobre ela ainda, são 720 megawatts de capacidade instalada, mas é uma usina, se eu não me engano, de carvão e que está dentro do plano de desinvestimento da empresa por causa da descarbonização que a empresa quer fazer. Tá? Ela também tem as distribuidoras aqui, a EDP São Paulo e a EDP Espírito Santo, essas ela tem o controle dessas duas distribuidoras, só que uma o prazo de concessão é outubro de 2028, a outra julho de 2025. Provavelmente ela vai conseguir aumentar um pouco esses prazos aqui, tá? Agora, ela também fez um investimento na própria Bolsa de Valores na Celesc, tá? A Celesc aqui, ó, se a gente der uma olhada, a gente vai ver participação EDP Energias do Brasil, 29,90%. Logo, ela não é consolidada porque a empresa não tem o controle dessa empresa. Ou seja, na hora que você olhar lá, não vai ter receita líquida, não vai ter custo, não vai ter margem, não vai ter nada, mas vai ter lá, né, na participações societárias da empresa. Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, eu já botei na página certa, até para facilitar e ficar um pouco mais rápido, a gente vê aqui os investimentos, né? Então a Celesc, ó, representava um investimento de 482 milhões de reais ao final de 31 de dezembro de 2020, e o resultado de equivalência patrimonial dela na controladora foi de 69, no consolidado foi de 69 milhões 851 mil, tá? Então hoje esse investimento é de 593 milhões de reais, ou seja, essa equivalência patrimonial é quanto representa 29,9% do lucro da Celesc, porque é a participação que ela detém. Então, o que é importante vocês saberem aqui? Provavelmente você vai ter uma margem um pouquinho maior na EDP do que você vê em outras, porque ela tem essa equivalência patrimonial e não entra a receita lá em cima. Então tem uma situação aí que é importante de ficar claro para vocês, tá? Outra coisa tem aqui a comercialização que é compra e venda de energia, então ela tem alguns contratos de compra de energia, outros contratos de venda, se ela conseguir os contratos de venda com energia mais cara do que o de compra, ela ganha um dinheiro aqui na EDP comercialização, e ainda tem a transmissão de energia, que alguns lotes ainda em construção, outros já prontos, que ela ganha aqui valores, tá? Então eu já sei o que a empresa faz. Qual é o segundo passo? Segundo passo é a gente descobrir qual é a estratégia, como a empresa se vê no futuro, tá? Normalmente essa informação a gente consegue em apresentações aqui, né? E aí a gente vai clicar aqui em apresentações e normalmente vai estar em apresentação institucional, aqui está nesse Analyst Day, tá? Então a gente tem que ver o que ela considera de estratégia para a empresa. E aqui a gente tem o update estratégico da companhia e aí a gente consegue ver aqui a visão do grupo, tá? Visão do grupo aí já fala da EDP, né? Que é uma empresa portuguesa, na verdade. Então vamos pular aqui essa parte. Aqui a gente está falando de geração convencional, como a empresa é hoje, né? A empresa hoje são 3 distribuidoras, tem geração convencional aqui, 2,2 gigawatts de geração hídrica, 0,7 de geração térmica, que é aquela de PCEM que a gente falou, 7 lotes de transmissão com 1.554 km, maioria deles ainda em construção, tem aqui comercialização de energia, geração solar muito pequenininha, 50,5 megawatts. Então você pode falar assim, nem vou olhar geração solar, acho que nem importa isso, ó, tão pequenininho. Aí você vai olhar aqui a política de investimento da empresa e olha só que interessante. Se a gente pegar o investimento de 2016 a 2020, a gente vê que foi 3,1 bilhão para distribuição, 3,3 bilhões para transmissão de energia, só 0,3 bilhão para geração solar, 0,4 para geração térmica e 0,2 bilhão para geração convencional. Aí a gente estaria falando de hídrica, por exemplo, né? Então a gente tem aqui 0,2, 0,4, 0,3 dá 0,9, com 3,1, 4,1, 7, tá aqui no meio, 7,2 bilhões de reais no total. Então, desses 7,2, ela investiu 3,3. O cara que é desavisado, o que ele vai falar assim? A empresa está investindo muito em transmissão, então no futuro ela vai ter receita de transmissão cada vez maiores. Errado. Tá aqui, ó.
O objetivo da empresa, a estratégia da empresa agora é investir 10 bilhões nos próximos anos, só 0,8 em transmissão. O foco agora vai ser geração solar e distribuição. Se você não concorda com isso, você não deve investir, por exemplo, na EDP, na Energias do Brasil, na NBR3. Tá? Então, isso é importante. Isso aqui é o que vocês precisam ter em mente. Tá? Então, o EBITDA da empresa hoje, ele está dessa forma aqui. Né? Então, olha só. Tem 35% do EBITDA da distribuição, 26% geração convencional, 20% geração térmica, 13% transmissão, 6% geração solar ou comercialização. Esse 6 vai dar para 10, a distribuição de 35 passa para 39, a geração convencional cai de 26 para 21, a térmica deve cair de 20 para 12, que vai ficar cada vez menos importante, e a transmissão sobe de 13 para 18, porque esses investimentos aqui vão maturar. Lembra que a maior parte das usinas ainda estão em construção aqui, então elas vão virar RAP nos próximos anos. E é muito importante a gente deixar isso claro, por quê? Porque é o dinheiro daqui da transmissão e daqui da distribuição que vão pagar todo esse investimento daqui de 10 bilhões de reais. Tá? Bom, outra coisa que é importante vocês saberem é a nova política de dividendos da empresa. Acho que muitas pessoas que investem em empresas elétricas, elas estão buscando dividendos, e vocês dão uma olhada aqui e veem que existe uma política atual, uma nova política de dividendos que foi ali assinada em agosto ou em outubro do ano passado, que coloca um dividendo mínimo de R$1 com payout superior a 50% do lucro líquido ajustado. Tá? Então, quer dizer, se o lucro líquido ajustado da empresa for R$2 ou menos, R$1 de dividendo mínimo. Se for R$2 ou mais, vai ser um valor maior do que esse R$1. Então a empresa em 2020 pagou R$1, tá? E eu acredito que nesse próximo ano ela já vai pagar mais do que esse R$1, até pelo lucro que a empresa mostrou nesse primeiro trimestre. A empresa vai conseguir pagar isso mantendo uma alavancagem alvo, né, de dívida líquida sobre EBITDA ajustada entre 2,5 e 3 vezes, e caso não tenha novos investimentos atrativos, a empresa vai fazer recompras de ações, inclusive ela finalizou aqui recompra de ações de 24,2 milhões de ações. Então quer dizer, 24,2 milhões de ações, se a gente botar um preço aí bem baratinho do primeiro trimestre, vezes 16,50, por exemplo, isso aqui dá uns 399 milhões, 400 milhões. Então, se você botar 400 milhões que a empresa gastou, é quase, né, o valor aqui dos dividendos que ela paga ao longo do tempo, e uns 60, 65% do que ela pagou em 2020. Então também é bastante importante nesse caso aqui para a gente ver. Bom, outra coisa que eu gosto de ver também, quando eu analiso uma empresa, é ver a mudança do setor. Né? E aqui a gente está falando de empresas distribuidoras, principalmente. Como é que funciona isso? Ó, se eu pego aqui a DRE da empresa, tá? E talvez fique um pouco pequeno para vocês, mas olha só, se eu pegar aqui a DP São Paulo, tá? Eu vou pegar só lucro lá na última linha. Os últimos 4 trimestres, 439 milhões de reais de lucro na última linha na EDP São Paulo, que é a distribuidora São Paulo. Se eu pegar a EDP Espírito Santo, ó, 311 milhões. Tá? Se eu pegar, vai ser difícil eu pegar cada uma dessas geradoras aqui. Se eu pegar aqui transmissão, a gente vai ver aqui um lucro também interessante, mas menor, de 265 milhões, isso porque ainda tem muita receita de construção aqui no meio, nesses últimos, tá? Que se é coisa contábil, a gente não vai conseguir explicar aqui, tá? Mas se a gente pega aqui uma geradora qualquer, só pra gente dar um exemplo, olha só, a gente tem aqui, ó, a Energest, por exemplo, 93 milhões, sendo que esse primeiro trimestre já foi um prejuízo, né? A Enerpeixe, desculpa, se eu pegar aqui a P100, que é uma que deve ser desmobilizada, né, ou vai ser vendida em algum momento, ela tem um lucro de 265 milhões. Isso faz parte da descarbonização da empresa. Então, ó, descarbonização, migração da matriz energética para energias limpas, por exemplo, né, ciência energética, mobilidade elétrica, enfim. Então, ela vai ser carbono neutro aqui, desconsolidação de carvão até 2025. Então, até 2025, ela vai ter que vender P100 ou desconsolidar a própria empresa. Logo, a gente tem ali uma certa perda de lucro aí de 265 milhões por ano, tá? Dessa empresa, e uma receita aqui que é importante, de 1 bilhão 635 milhões. É importante a gente mostrar também que essa era uma empresa, olha só, a P100, nos primeiros 3 anos ela deu prejuízo. Depois ela passou 2 anos quase no 0 a 0 e os últimos 3 anos ela está dando um lucro bastante grande. Então é uma solução que precisa ser muito bem pensada, porque é bonito, ESG, etc., mas é mais bonito a gente ver lá na última linha resultado. Então, quer dizer, não estou falando que esteja errado, mas esse valor que vai ser perdido tem que ou ser vendido por um bom valor, a ponto de trazer dinheiro para a empresa fazer novos investimentos que vão ser tão bons quanto, ou se não, precisa ser substituído por outros que vão trazer retornos também. Bom, essa era uma outra questão, né, que era importante a gente falar, da descarbonização e quanto cada uma gera, e aí eu acho que vale a pena agora a gente entrar aqui no fluxo de caixa da empresa. Por quê? Porque pagar dividendos é bonito, fazer todos esses investimentos é bonito, mas precisa ter dinheiro para isso, e dinheiro a gente vê no fluxo de caixa. Então a gente vê aqui que no fluxo de caixa a empresa teve um lucro antes de tributo sobre lucro de 738 milhões de reais, tá? 858 milhões antes do capital de giro,
tá? Aqui 449 milhões de atividades operacionais, tirando aqui imposto de renda 289 milhões, isso apenas no primeiro trimestre. Nem sempre o capital de giro deve ficar tão grande assim, tá? Então é possível aqui que ela consiga gerar um caixa aí de 2 bilhões, 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600 milhões, o que dá fôlego para ela fazer aqueles investimentos ali de 2 bilhões por ano, até porque vão entrar novas fontes de receita. E qual é uma das principais novas fontes de receita? Uma das principais é a transmissão de energia, né? A empresa ela fez investimentos de 3,6 bilhões de CAPEX, que é investimentos, né? 4,3 bilhões no total, então ainda falta aí em torno de 700 milhões no total, e aqui a gente vai ter uma RAP de 610 milhões de receita total. Então, enquanto hoje o mercado está pagando aí alguma coisa em torno de 8%, né, quando faz esse cálculo RAP dividido por CAPEX, claro que todas as empresas conseguem reduzir aquele CAPEX regulatório, então, na verdade, esse 7 a 8, na verdade, é entre 9 e 10, a EDP conseguiu 15, claro que muitas dessas concessões, dessas linhas de transmissão, foram conseguidas em um momento que a taxa de juros estava mais alta, tá? Mas ela mostra isso como uma vantagem. E 610 milhões de receita deve gerar de caixa lá no final, uns 350 milhões já livre de impostos, 320 milhões. Então a empresa vai conseguir ter mais esse valor, né, disponível para fazer esses investimentos todos, e é por isso que ela vai conseguir pagar dividendo, fazer recompra e ainda fazer investimentos, tá? Isso é que eu queria deixar claro aí para vocês, tá? Esse vídeo de hoje é mais o que você precisa saber, uma análise como um todo, e o setor, assim, o setor de energia, ele está mudando, tá? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem aqui o Mercado Livre, e o Mercado Livre de energia aqui, ele funciona da seguinte forma, tá? Você tem aqui o Mercado Livre que a empresa que é a geradora da energia, ela vende a energia para um comercializador. No caso, o comercializador é a própria EDP, que é a EDP comercializadora. E aqui esse valor é negociado entre as partes, tá? É claro que às vezes ela precisa comprar alguma energia excedente se ela não conseguir gerar tudo, tá? E o consumidor livre aqui, ele compra essa energia diretamente. Então, você tem um contrato aqui de compra e venda, e quem pode trabalhar com essa energia é qualquer empresa que tenha demanda contratada maior ou igual a 500 kW. Enquanto isso, o mercado regulado é aquele mercado que a empresa tem um preço definido aqui pelo leilão e a tarifa é definida pelo governo. É isso que está na tua conta, né? O residencial, por exemplo, ou até de algumas empresas. Normalmente esse mercado livre aqui gera uma eficiência maior e uma redução na tarifa para o consumidor final, tá? Enquanto isso, esse regulado aqui, ele tem algumas ineficiências e ele depende do leilão do governo. Esse aqui, o livre, ele está muito mais antenado com as variações de mercado também, mas é claro que existem políticas de proteção, hedges e etc. para isso. Então, quer dizer, no futuro, a gente provavelmente não vai ter mais mercado regulado, a gente deve ter só mercado livre. Então, é importante a gente ver também as empresas migrando para esse mercado livre, tá? Então, aquela EDP São Paulo, EDP Espírito Santo, que tem o mercado cativo e etc., pode ser que no futuro seja tudo mercado livre e você aí da tua casa vai poder escolher. Se você, mesmo morando no Rio Grande do Sul, você vai querer comprar a energia, sei lá, da Equatorial, lá da Semar do Maranhão, por exemplo. Né? Tá tudo no Sistema Interligado Nacional, por que você não poderia? Então é isso, gente. Abraço a todos, bons investimentos, não deixem de curtir o vídeo de hoje e se inscrever para ver as nossas lives de análise que vão marcar o início da venda da mentoria de análise fundamentalista.